Então vamos lá, como eu estava falando, a nossa série de Natal, a luz do mundo nasceu. E hoje a gente vai falar sobre a luz do mundo é o caminho. Abre aí a tua Bíblia lá em Isaías 9, versículo 2. Isaías 9, versículo 2. A Bíblia fala assim: o povo que caminhava em trevas viu uma luz. Sobre os que viviam na terra da sombra e da morte, raiou uma luz. Agora você abre lá em João, Evangelho de João, no capítulo 1, a gente vai ler o versículo 4. Abre lá João, capítulo 1, versículo 4. João diz assim: nele, Jesus, estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Será que você pode repetir comigo assim? As trevas não a derrotaram. Isso é Jesus, a luz do mundo. A luz do mundo nasceu para mim e nasceu para você. A gente pode orar por esse momento. Você pode fechar os seus olhos, baixar a sua cabeça. Eu peço, Deus, que eu possa abrir os nossos corações, abrir os nossos ouvidos, os nossos olhos, para que o Senhor quer falar hoje à noite. Que não seja eu, Pai, mas seja a Tua palavra, que seja o Teu Espírito Santo atingindo os corações, falando, Pai, a cada um o que cada um de nós precisa ouvir. Que eu diminua, que a gente diminua, que as distrações diminuam, e que tudo que é impedir, Pai, que essa palavra entre nos nossos corações, que tudo que é impedir que essa palavra seja posta em prática a partir de amanhã, venha por terra agora, no nome de Jesus. Amém. Bom, antes de tudo eu quero te lembrar o que é luz. Provavelmente nas suas aulas de física lá no colégio, você estudou o que era luz, você viu o que era luz. E a luz é um tipo de onda eletromagnética. Uau! Quem fez a UES hoje, o Enem, deve estar sabendo mais do que eu. Mas a luz é um tipo de onda eletromagnética. E eletromagnética quer dizer que é um campo elétrico e um campo magnético se movendo ao mesmo tempo. E aí quando ela vai se movendo, ela vai virando uma onda. E a luz na física é essa onda. Mas há controvérsias. Tem gente que diz que na verdade a luz é uma partícula. É uma partícula que se move a velocidade de 300 mil metros por segundo. E não é quilômetros. Aliás, se fosse quilômetros era muito mais. Mas não é quilômetros, são metros. 300 mil metros por segundo. É a velocidade da luz no vácuo. É algo assim extraordinário, uma coisa que a gente não consegue explicar direito. É uma onda, é uma partícula, o que é, se move muito rápido. Mas essa é a luz da física, a luz do nosso mundo natural. A luz que a gente enxerga, a luz que a gente sente, as coisas que a gente vê, inclusive por causa da luz. Mas a luz na Bíblia tem muitas outras concepções. A luz na Bíblia ela quer falar muito sobre criação. Quando a gente vê luz, é algo que foi criado. Quando a gente vê luz, é uma coisa nova. Quando a gente vê luz, é algo que veio à luz. E aí é impossível não lembrar do meu sobrinho Josué, que nasceu essa semana, há 3 dias atrás. Lindo demais. E aí, quando eu vi essa palavra aqui, eu vi, poxa, sobre luz, dar a luz. Eu lembrei da sensação que eu tive quando eu acordei 7 horas da manhã. Aí o celular despertando, eu, poxa, tem que acordar para trabalhar. Acordei, olhei, aí tinha uma foto dele lá, sorrindo, já lindão. A minha cara, só que sem barba. A coisa mais fofa do mundo. Meu Deus, sexta-feira agora eu vou lá vê-lo lá em Natal, os filhos do meu irmão, filho do meu irmão, da minha cunhada, coisa mais linda. Mas a sensação que o Josué me trouxe, a sensação de felicidade, uma sensação de alegria, uma sensação assim de, poxa, a vida vale a pena, poxa, que massa, renovação. Passei o dia pensando no pequeno Josué, passei o dia pensando nele, meditando nele, olhando fotos, chorando, chorei 500 vezes. O pessoal do escritório olhava para mim assim, que é isso aí, Felipe? Não, meu sobrinho, olha que coisa mais linda, tomando o primeiro banho. Essa sensação é que a luz traz para a gente no mundo espiritual. É a sensação assim, de plenitude, a sensação de entendimento, uma sensação de conhecimento. A luz é isso, é conhecer, uma luz é criação, a luz é tudo isso. E a luz, na verdade, a luz, na verdade, ela traz vida, e a vida meio que depende da luz. Quando a gente vai para Gênesis capítulo 1, versículo 3, diz que a terra era sem forma e vazia, era tudo vazio, era tudo escuro. E aí Deus falou com aquela voz dele, eu fico imaginando, eu fico viajando, Deus falando, Deus fala assim, haja luz. A voz forte, uma voz de trovão, haja luz, pá. E aí Deus fala, a voz dele vai se propagando, e ao mesmo tempo que vai se propagando, a luz vai sendo criada, e a luz inunda todo o universo, toda a criação.
haja luz. E a vida depende da luz. Se você for prestar atenção na terra hoje, na pequena camada da terra que a gente habita, onde há luz, há vida. Há vida aqui, há vida em vários lugares onde o sol consegue estender a sua luz. Mas se você for procurar nas profundezas, nas cavernas, nos oceanos, nas fossas abissais, a vida quase não existe, porque a vida depende da luz. A gente depende da luz. E assim como a vida depende da luz, a vida orgânica depende da luz, nós seres espirituais, feitos à imagem e semelhança de Deus, nós dependemos de Jesus, que é a luz do mundo. Jesus é a luz do mundo. Na verdade, sempre que a Bíblia fala sobre luz, sempre que a Bíblia diz algo sobre luz, ela está lembrando sobre Jesus, está fazendo um prenúncio de Jesus. Ei, Jesus veio, Jesus estava na criação com Deus, quando Deus falou haja luz, ele já estava falando sobre Jesus. E aí quando a gente recebe Jesus, a gente fala de Jesus, a gente entende que Jesus é algo importantíssimo para a gente, que tudo veio dele, para ele e por ele, a gente recebe essa luz nas nossas vidas. A gente entendendo isso, essa luz que traz vida, essa luz que traz ânimo, essa luz que traz esperança, ela nos enche. E hoje a gente vai falar justamente sobre isso, porque a luz de Jesus, ela não é só uma luz e que só ilumina, mas na verdade ela é um caminho. Quando eu acredito que Deus falou haja luz, e a voz dele foi se propagando e foi criando coisas. Eu acredito que a voz de Deus hoje na nossa vida, ele fala assim, haja luz, e essa voz ela vai criando um caminho para a gente seguir. E a gente vai caminhando nesse caminho de luz que vai sendo criado na nossa frente, com as palavras de Deus sobre nós, que já foram antes de nós mesmos. E Jesus, ele mesmo diz e fala assim, olha, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Jesus, ele assume, eu sou realmente o caminho, eu sou a luz do mundo, e eu sou realmente o caminho. Em João 8:12, abre aí a tua Bíblia, João 8, versículo 12. João 8, versículo 12. Jesus fala justamente isso, ele fala assim, eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Esse é Jesus. Depois lá em João 14:6 ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. E a gente vai falar justamente desse caminho, o caminho que é Jesus. E o primeiro ponto que eu tenho para te falar hoje sobre o caminho é que a gente precisa descobrir esse caminho, a gente precisa conhecer esse caminho. Jesus é um caminho a ser conhecido. A gente sente falta de luz, muitas vezes só quando a gente está no escuro. Quantas vezes você estava na sua casa lá assistindo a novela, e aí a luz, acabou. Aí vem aquele silênciozão, você não sabe cadê o menino começa a chorar lá não sei aonde, mãe, pai, lá em casa era desse jeito, eram 4. Então começava a chorar com medo do escuro, aí meu pai saía procurando a vela, não tinha celular, naquela que tinha lanterna, não tinha nada, saía procurando a vela, trazia os meninos tudo para perto, botava ali perto da vela para cuidar deles. A gente só sente falta da luz quando as trevas começam a nos ameaçar. E é engraçado porque Jesus ele é a luz do mundo, mas o diabo ele é o príncipe das trevas. E a gente precisa conhecer a luz do mundo, justamente porque as trevas elas buscam nos aprisionar, elas buscam nos prender, elas buscam nos deixar presos em coisas que nos amarram. Quando Jesus veio, a luz do mundo veio para que a gente fosse liberto, quando a gente veio para nos dar total liberdade. E através do conhecimento da luz, através de cada passo que eu dou nessa luz, que eu vou conhecendo cada vez mais, é que eu sou liberto. Porque Jesus diz lá em João 8:12, como eu já li, eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Mas ele diz no versículo 32, e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. E aí pulando para o versículo 38, a Bíblia diz assim, portanto se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. E a gente é liberto pela verdade. A luz de Jesus, a luz que é Jesus, ela nos liberta. E ela nos liberta porque ela é conhecimento. E é conhecimento pela verdade.
a gente precisa se esforçar em conhecer Jesus, se esforçar em conhecer a verdade que Ele é. A gente precisa conhecer a luz do mundo. E a Bíblia diz também em Salmo 119, no versículo 105, é um clássico conhecidíssimo, eu já falei aqui algumas vezes sobre esse versículo. A Bíblia diz: a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. E a verdade, a luz, o conhecimento, quando a gente se imprime em conhecer Jesus, quando a gente diz assim, eu vou conhecer, quando a gente fala assim, eu vou descobrir Jesus, eu quero mais conhecimento dessa verdade, eu quero realmente ser livre. Acontece o que Salmo 119, versículo 105 diz: essa luz, a palavra de Deus, o conhecimento de Deus, se torna luz que ilumina os meus passos e clareia o meu caminho. Muitas vezes a gente não sabe aonde a gente está pisando, muitas vezes a gente não sabe para onde a gente está indo, mas o conhecimento de Jesus, Jesus em nós, quando a gente busca conhecer Jesus, quando a gente pega a palavra dele e fala assim, eu vou conhecer, eu quero entender, eu quero que essa verdade me liberte, eu quero efetivamente ser livre, eu quero ser livre como ninguém é, só como as pessoas que são livres quando o Filho as liberta. A gente entendendo isso, a gente sabe onde a gente está pisando. E a gente não só sabe onde a gente está pisando, mas a gente sabe o caminho que a gente está seguindo. Primeira coisa que eu quero te encorajar, que eu quero te convidar hoje, é você conhecer esse caminho. Jesus é o caminho a ser conhecido. Sabe, nós precisamos ter a mente de Cristo. Nós precisamos ter a mente de Cristo. Nós precisamos pensar como Ele pensa. Só quando você se coloca para conhecer, só quando você se coloca para conhecer Jesus, só quando você pega a Bíblia e você lê a palavra dele, que você anda perto dele, aí a sua mente começa a mudar. As coisas que você começava a pensar só com um jeito natural, as coisas que você começava a pensar só com o seu coração, você só sentia, você começa a imaginar e a pensar e a decidir como se fosse Jesus decidindo por você. E isso é possível. Você pode fazer essa oração, você pode dizer assim, eu quero a mente de Cristo. Eu quero a mente de Cristo em mim, eu quero decidir como Ele decide, eu quero que os valores do reino de Deus, eu quero que não os valores da terra, não que as pessoas pensam aqui que é válido ou não, mas eu quero os valores do reino de Deus, o que Deus diz que é importante, o que Deus diz que eu devo gastar o meu tempo, onde Deus diz que eu devo ir, aonde vale a pena estar, eu quero que Deus me diga e me revele exatamente isso. A gente precisa conhecer esse caminho. Será que você pode dar um glória a Deus por isso? Outra coisa que eu quero te falar hoje, segundo ponto, a gente viu que a gente precisa conhecer esse caminho, mas a gente não basta só conhecer Jesus, não basta só a gente saber quem é Jesus, não basta só a gente ler a Bíblia, mas a gente precisa seguir esse caminho. Jesus é um caminho a ser seguido, a luz do mundo é um caminho a ser seguido. Queria que você abrisse a sua Bíblia em 1 Timóteo 4, 1 Timóteo 4, a gente vai ler o versículo 12. 1 Timóteo 4, versículo 12, se você não abriu, provavelmente deve estar aí nas telas. A Bíblia diz assim, ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo. E a gente vê aqui exemplo como se fosse um padrão, é algo a ser imitado para os fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Existe sim um modo dito por Deus, um padrão colocado por Deus, um exemplo dado por Deus para que a gente possa falar do jeito que a gente fala, das palavras que a gente diz. Existe um modo dado por Deus, um padrão instituído por Deus, um exemplo colocado por Deus de como eu devo agir, de como eu devo me portar, de como eu devo estar nos lugares, de como deve ser o meu procedimento com as pessoas. Existe um exemplo, um padrão colocado por Deus de como eu devo amar, de como eu devo amar o meu próximo, como eu devo amar as pessoas, como eu devo amar a minha família, como eu devo amar as pessoas com quem eu me relaciono. E a gente precisa entender esse padrão. E para eu seguir no caminho, é justamente isso. É entender qual o padrão de Deus. Eu sigo o caminho de Deus, eu sigo a luz de Deus, quando eu entendo esse caminho. E aí a Bíblia continua, fala assim, atente bem para a sua própria vida.
Isso aqui são conselhos dados para Timóteo. Fala assim: atente bem para a sua própria vida e para a doutrina, perseverando nesses deveres, pois, agindo assim, você salvará tanto você mesmo quanto os que o ouvem. E quando a gente anda no padrão de Deus, quando a gente anda no caminho que Jesus colocou para nós, quando a gente anda no caminho que é Jesus, quando a gente entende o que é esse caminho, quando a gente se coloca para conhecer esse caminho, mas não só conhece, e sim a gente segue, a gente salva nós mesmos, a gente salva aqueles que estão ao nosso redor. Existe um caminho a ser seguido, um padrão a ser colocado. E se a gente quer fazer a vontade de Deus, se a gente quer agradar a Deus, a gente tem que saber qual é esse caminho. A gente precisa entender qual é esse padrão. E a gente precisa se colocar nesse padrão. A gente precisa seguir esse padrão. A gente não pode só conhecer, mas a gente precisa seguir a Ele. E o padrão de Deus, ele não é só um método. Não são só coisas que eu devo fazer ou não. Não são só coisas que Ele diz simplesmente, mas é a própria natureza de Deus. Quando você começa a entender sobre o padrão de Deus, quando você começa a entender as coisas que Ele diz para você não fazer, para você sentir, não sentir, para você se importar ou não se importar, você começa a entender isso aqui não é só um conjunto de regras, não é só um código de conduta, não é só algo para eu simplesmente fazer do peito para fora, mas é a natureza de Deus, é a natureza dEle que eu devo colocar para dentro de mim, é a natureza dEle que eu devo buscar ser, é a natureza dEle... Glória a Deus. Em nome de Jesus. Amém. Sai, espírito da gagueira. Uou, vamos lá. Quando eu entendo esse padrão e eu coloco para dentro de mim, eu começo a ter a natureza de Deus. Eu começo a agir conforme a natureza dele. Tenho que aproveitar que eu não sou pastor ainda, posso falar besteira. Ixi, eu falei ainda, eita, pela fé. Vamos lá. O padrão de Deus precisa ser seguido, e o padrão de Deus é a palavra dele. O padrão de Deus é a palavra dele. E a palavra de Deus diz que há um certo e há um errado. Hoje em dia a gente relativiza tudo. Hoje em dia as coisas que são certas às vezes se tornam erradas, e as erradas às vezes se tornam certas. Dá para me entender? Às vezes a pessoa chega para instalar um software pirata aqui no meu computador e eu digo assim: brother, eu não trabalho com isso. Eu não quero, pode deixar, quanto eu pago? É tanto, vixe, não estou podendo pagar agora. Mas tem aqui um serial, tu coloca, vai dar tudo certo. Eu disse: cara, eu não trabalho com isso. Mas aí a pessoa chega para mim: isso é normal, todo mundo faz. Beleza, todo mundo faz, mas eu não faço. Aí você é uma dona de casa, uma senhora, sei lá, dona de casa não, uma senhora casada, uma pessoa que trabalhadora, que batalha na sua casa. Aí você está lá e tudo no seu dia a dia, o casamento já não está mais aquelas coisas. Aí chega um garotão, um bichão, bonitão, lá todo educado para você, te chama para sair, para tomar um café. Aí você vai se consultar com a sua amiga. Aí essa mulher não tem problema nenhum não. Vai lá, conversa com ele. É só conversa, o que está acontecendo, é só passar o tempo. É normal, todo mundo faz isso. Festa da empresa, não pode entrar mulher e marido de ninguém, só vai os funcionários. Aquela coisa. Porque é normal hoje em dia. Mas a Bíblia não é assim. A Bíblia, o que Jesus diz, o que a Bíblia diz, assim o certo e assim o errado, sabe? Chega da gente falar aquela velha frase assim: se te faz feliz, então tá certo. Se você está em paz, então está tranquilo. Não, há um certo e há um errado. Mateus 24, 35, Jesus fala assim: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. O que está escrito nesse livro aqui, Deus não fica lá no céu assim com ele aberto, com a caneta posta e olhando assim: ah, agora está normal trair o marido. Agora está normal postar foto sensual. Agora está normal ficar dando em cima de todo mundo. Agora está normal colocar software pirata no computador. Agora está normal comprar CD pirata. Então vou mudar o que está escrito aqui, porque agora está normal. E aí não é mais pecado, não é mais errado. Todo mundo pode fazer. Quando chegar aqui no céu, eu vou dizer: ah, a partir de 1990 podia fazer isso, isso, isso. Quem morreu antes vai ser julgado, mas agora, não pode, já pode. Não é assim. A Bíblia diz o que é certo e o que é errado, e fala o que é errado há milhares de anos, e continua sendo errado hoje. E o que é certo, mas assim, a boa notícia para ti, é assim, o que é certo antes, continua sendo certo hoje. E continuará sendo certo eternamente.
e durante toda a eternidade, o que você faz de certo hoje, Jesus vai olhar assim: foi certo, foi no meu padrão, você fez exatamente o que eu estava falando, vem pra cá, servo bom e fiel, vamos ceiar aqui comigo, vamos estar aqui junto, que a gente vai só comemorar daqui pra frente. Existe um certo e errado. Quando a gente vai seguir no padrão de Deus, a gente tem que entender que o padrão de Deus, existem coisas certas, existem coisas erradas para a gente fazer. Chega desse negócio de é normal. No inferno eu acho que vai ter a vala assim, é normal, aqui a galera aqui é normal. O pessoal é normal. O pessoal do tanto faz, o pessoal do é besteira, vai ter essa galera lá. Mas o padrão de Deus também é santidade. Na nossa igreja eu acho que, eu arrisco dizer que nós somos a igreja que mais prega isso, que santidade é um processo. Santidade é um processo. Você chega aqui hoje, você diz assim: massa, Jesus, quero andar com Jesus, aceito o que Ele fez por mim. Você tem imediatamente seus pecados perdoados. Perdoados na hora. O sangue de Jesus, ele é poderoso para te lavar dos seus pecados. Mas você não deixa necessariamente naquela hora de praticar as coisas que você praticava antes. Às vezes, algumas pessoas acontece isso instantaneamente em muitas áreas. Outras pessoas acontece instantaneamente em algumas áreas, em outras não. Em outras pessoas não acontece em área nenhuma. Ela vai batalhando e vai no processo sempre até deixar as coisas que ela fazia. Mas santidade é um processo sim, mas é um processo que precisa ser levado a sério. Santidade é um processo e você não pode ficar assim: ei, a santidade é um processo, então está aqui esse processo, eu estou aqui, estou fazendo errado, as pessoas chegam para mim para falar algo, eu digo, estou no processo. Você não está no processo, você está dizendo que a santidade é um processo, mas você entrou nesse processo, você seriamente entrou no processo que a santidade é. Não adianta nada a gente só saber de que é um processo. A gente precisa se submeter a esse processo, levar esse processo a sério, e levar esse processo a sério é entender que a santidade não é algo que parte de mim para Deus, mas é algo que vem de Deus para mim. Quando eu quero simplesmente, vamos supor que eu tenho um problema com bebida, eu quero parar de beber, e eu me esforço por mim mesmo a parar de beber, porque eu quero ser santo. Isso sou eu querendo ser santo pelas minhas próprias forças, sou eu querendo levar a minha santidade para Deus. Mas santidade é algo inverso, é o que Deus faz para mim. Vou te dar um exemplo. O pessoal do A13 chega para mim para dizer assim: PH, faz 3 meses já que estou fiel, cara. Não pego meu celular para ver besteira, não fico curtindo fotos indecentes, não chego para ninguém, não faço nada de errado. Eu digo, cara, que massa, brother, vamos celebrar isso, 3 meses, uau, a gente pode muito mais. Mas o que é que tu está fazendo? Como assim que eu estou fazendo? O que é que tu está fazendo a mais? O tempo que tu gastava fazendo isso, o que é que tu está fazendo? Tu está orando, tu está meditando na palavra, tu está pegando um amigo teu que não tem nada a ver com Deus e você está trazendo para perto, você está se envolvendo com Ele. E a santidade é muito mais sobre eu fazer algo para Deus, é sobre eu chegar para Ele e dizer assim: Pai, eu sou pecador. Pai, eu errei naquele dia, eu fiz exatamente isso, eu fiz exatamente aquilo naquele outro dia, eu vacilei, eu sou um pecador, preciso de Ti, porque se eu não consigo por mim mesmo. Aí Deus olha assim: ah, é, meu irmão, pois agora eu vou te encher, agora eu vou me colocar em Ti, agora eu vou te santificar. Ei, santidade quando parte só de mim para Deus é religiosidade. Mas quando eu me abro, eu digo assim: Deus, eu quero que o Senhor trabalhe em mim, eu realmente fiz isso, eu me envergonho, estar aqui desocupado, mas o Senhor me santifica, o Senhor me eleva, o Senhor cuida de mim, vem e me trata. Aí passa esse relacionamento. Aí Ele vem e diz assim: você está se abrindo, pois toma santidade para ti, pois toma renovação de atos para ti, toma mudança de hábitos para ti, coisa que você fazia há anos. Você começa a se relacionar com Deus, Ele vai mudando no processo, mas Ele muda. Outra coisa sobre o padrão de Deus, glória a Deus, é glória a Deus. Outra coisa sobre o padrão de Deus é que o padrão de Deus é sempre sobre amor e graça. Sempre sobre amor e graça. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu de graça o seu único filho, seu filho unigênito, para que todo que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Ei, que Deus é esse que nos amou sem a gente merecer. Que Deus é esse que quando a gente era pecador, a gente não merecia, Ele olhou para a gente e falou assim: o que eu tenho mais precioso aqui no céu, eu vou mandar para ti, para cuidar de ti. O padrão de Deus, o caminho de Deus é por amor e amor e graça. A gente precisa entender e seguir esse caminho, recebendo esse amor de Deus.
às vezes é difícil a gente receber. A gente acha que a gente é indigno. A gente acha que porque a gente fez algo há uma semana, porque a gente fez algo há não sei quantos anos, porque a gente fez algo há 3 anos, há 4 anos, porque a gente disse algo, porque a gente deixou as pessoas fazerem algo conosco, porque algo com a gente aconteceu, a gente não merece esse amor. Mas você segue no caminho, você segue no caminho que é a luz, que é Jesus, quando você recebe esse amor na sua vida. E você não só recebe na sua vida, mas porque você recebeu de graça, você passa esse amor e essa graça de graça para outras pessoas. Uma pessoa te ofendeu, você olha assim e diz: eu nem entendo porquê, eu não sei por que você me ofendeu, mas eu te perdoo. Porque Deus me perdoou, porque Ele me amou, porque Ele veio com graça para mim, eu tenho graça suficiente para te dar. E aí a gente vai seguindo no caminho, como eu falei, a gente conhece o caminho, a gente busca conhecer, e a gente vai seguindo esse caminho com graça, com amor, com santidade, sabendo que é um padrão e que a gente tem que andar nele, nos modos corretos, que tem certo e tem errado do modo da gente agir. Ei, o caminho que é Jesus, a luz que é esse caminho, você precisa conhecer e você precisa seguir esse caminho. Mas a última coisa que a gente precisa fazer nesse caminho é que ele não é só um caminho para ser conhecido ou seguido, mas ele precisa ser obedecido. Um caminho que precisa ser obedecido. E sempre quando eu falo sobre obedecer a Deus, as pessoas já fecham a cara. Elas já começam a dizer assim: vixe, lá vem as regras, vixe, lá vem a imposição, lá vem algo que eu devo ou não fazer, lá vem aquela coisa. Cadê o amor que estava falando aí nesse instante? Mas você esquece que na verdade, isso aqui, esse livro, não é um livro de peso sobre a minha vida e sobre a sua vida, mas é um livro que tenta nos proteger. Quando Deus criou a humanidade, Ele podia ter simplesmente criado a gente, falando assim: agora te vira, é com vocês, e ter ido fazer o que Ele quisesse, ter ido jogar videogame, ter ido dormir, ter ido assistir o jogo do Ceará, ter ido criar outro mundo. Mas Ele falou assim: eu amo tanto essa minha criação, que eu não vou deixar esse povo ao léu, eu não vou deixar esse povo por si mesmo, eu não vou deixar esse povo desragado. Existe essa palavra? Não vou deixar esse povo sem pai. Pronto. Eu vou dar uma palavra para eles, eu vou dar uma instrução para vocês. Eu vou dizer: olha, eu te criei, eu sei qual é a tua natureza. Eu sei que se você matar, eu sei que se você roubar, eu sei que se você adulterar, eu sei que se você seduzir, eu sei que se você fizer qualquer outra coisa que está aqui de errado, isso vai te ofender muito, e vai te fazer muito mal, e vai fazer muito mal para o seu próximo, que na verdade você deve amar, para o seu próximo que na verdade você deve cuidar, para o seu próximo que na verdade você deve tratar como eu te trato. E então esse livro aqui é um livro de amor, é um livro que tenta nos proteger, é um livro que tenta nos trazer clareza e visão para a nossa vida. Clareza, porque quando eu estou obedecendo a Deus é muito fácil eu decidir. Uma situação se coloca na minha frente, e aí eu fico naquela indecisão, sem saber o que eu faço, se eu vou para o lado esquerdo, para o lado direito. Eu pergunto: aonde é que eu obedeço a Deus aqui? O que é que eu tenho que fazer para obedecer a Deus? Deus vem, e aí eu digo: meu irmão, se eu for por aqui, eu vou desobedecer a Deus. É muito claro, se eu permanecer nesse outro caminho, eu vou obedecer a Deus, e eu ando nele. E visão, porque eu creio que Deus ele tem um plano para cada um de nós. Na verdade, antes de nós nascermos, a Bíblia diz que Deus já tinha tudo planejado para cada um de nós. E aí Ele nos coloca na vida, no começo da vida lá, com um dia de nascido. E os planos que Ele tem para nós estão lá 100 anos depois, 60 anos depois, 80 anos depois. Mas entre nós lá e nós aqui, existem várias oportunidades, várias situações, várias atitudes que a gente pode tomar ou não, várias coisas que a gente pode fazer ou não com as pessoas e com nós mesmos. E eu te digo, o plano de Deus para você, o caminho que você deve seguir é o que está escrito aqui. Quando em cada decisão, em cada passo que você vai dar para chegar no que Deus planejou para você, já antes de você nascer, você se perguntar: aonde que eu vou obedecer a Deus nessa decisão? O que é que Deus tem para mim aqui? Será que é para eu emitir uma nota falsa? Ou será que é para eu colocar tudo por dentro da minha contabilidade? Para colocar tudo por dentro. Será que é para eu decidir com quem eu vou casar, sem conversar com o meu pastor, sem saber quem é, sem me interessar por nada? Ou é para eu escolher na doida, simplesmente porque eu gostei da cara da pessoa? Deus vai te alinhar. E aí você vai obedecendo a Deus em cada decisão.
Você vai obedecendo a Deus em cada decisão, obedecendo a Deus em cada decisão. E aí você, quando olha, você chegou aqui, no que o plano de Deus tinha para você desde o começo. E aí muitas vezes, essas atitudes de obedecer, elas não vão te levar pelo caminho mais prazeroso. Elas não vão te levar pelo caminho que sim, você vai adorar estar seguindo. Elas vão te levar muitas vezes por um caminho mais longe, por um caminho onde você vai sofrer mais. Mas eu te garanto que quando você chegar no plano de Deus para você, no que Deus planejou lá antes de você nascer para você, você vai dizer assim: meu irmão, valeu a pena eu estar aqui, valeu a pena cada não, valeu a pena cada coisa que eu recusei, valeu a pena cada oportunidade que eu tinha e eu não fiz, porque hoje eu estou desfrutando da primícia de Deus para mim. E Deus tem isso em cada área da sua vida, em cada área da sua vida. Talvez hoje você esteja meio parado, meio estagnado, mas quando você começa a obedecer, Deus começa a se revelar a você. Todos nós fomos amados de Deus. João 14:21 fala assim: quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Mas quem? Quem tem os meus mandamentos. A verdade é que Deus ama todos nós. Antes da gente receber a Jesus, Deus já nos amava e mandou o Filho dele. Mas quem tem os mandamentos de Deus, Ele ama tanto, que Ele vai se revelando a você. Ele vai se revelando a você. Ei, já chega da gente ficar na grande massa, que é amada zona por Deus, sabe? A gente está aqui na massa, todos nós somos amados por Deus e está tudo bem. Somos amados, eu amo a Deus também. A gente tem que começar a entrar na massa de quem tem revelação de Deus. A entrar naqueles que têm os meus mandamentos. Eles têm os meus mandamentos no coração. Eles não abrem mão dos meus mandamentos nas decisões. E aí Deus começa a se revelar, começa a se mostrar. A cada pequena decisão que você toma, Deus fala assim: olha, deixa eu te mostrar um pouco de mim aqui. Na próxima decisão que você vai tomar, na próxima coisa que você diz não, Deus diz: olha, deixa eu te mostrar um pouco mais de mim aqui. E aí Ele vai se revelando. Vai se revelando e vai se revelando. Talvez a estagnação que você tenha hoje seja porque você não conhece o caminho. Muita gente está nisso. Sabe, eu não conheço. Se você soubesse que existe Jesus, se você soubesse que Ele te amou antes de você nascer, se você soubesse que Ele tinha um plano para você, você está hoje assim: não sabia que tinha isso. Ou talvez você já sabia, mas você decidiu não seguir, ou você nunca deu um primeiro passo para seguir. Hoje chegou o convite para você: ei, vamos seguir esse caminho, vamos seguir junto. Todo mundo aqui está querendo seguir esse caminho. A gente está se ajudando a seguir esse caminho. Às vezes a gente erra, às vezes a gente acerta, mas a gente está seguindo esse caminho. E existem coisas que talvez você não esteja vivendo hoje, porque você não tem obedecido a esse caminho. E hoje é o convite para você. Vamos começar a obedecer. Não vai ser fácil, mas aí a gente ora. Não vai ser fácil, mas a gente lembra que Ele já venceu tudo. Não vai ser fácil, mas a gente lembra que nós somos mais vencedores naquele que nos amou. Não vai ser fácil, mas a gente lembra e a gente tem esperança de que Ele já escreveu o final da história e que a gente vê lá em Apocalipse que Ele vai chegar num cavalo branco, os cabelos brancos assim, um cavalozão gigante, e vai dizer: cadê os meus filhos? Eu quero estar com vocês, agora não só nessa terra, mas para toda a eternidade. E eu tenho outro convite para te fazer agora. Será que você pode ficar de pé? Para a gente orar, para a gente pedir que a gente possa conhecer mais esse caminho, que a gente possa seguir mais esse caminho, que a gente possa obedecer a Ele. Eu te peço, Deus, vem sobre a tua casa hoje, vem sobre os teus filhos hoje, Pai, vem sobre a tua igreja. Deus, eu peço que o Senhor possa abrir os nossos olhos para que a gente possa entender o teu caminho.